É sobre exatamente isso que nós vamos falar agora. Nós vamos colocar as falas de um homem que foi examinado pela NASA. Um cientista, no final da década de 1970, esteve no Brasil exclusivamente para estudar o psiquismo de um dos maiores médiuns de todos os tempos. Eu compararia apenas com Moisés, porque Jesus está fora de comparação, ele orconclui em todos os sentidos, inclusive no sentido mediúnico. Nós até poderíamos, lato sensu, considerar nosso Senhor Jesus a voz da verdade para a terra, indiscutivelmente, está fora de questão. Por todos os ângulos que observemos, Jesus é a voz da verdade. Os evangélicos são certíssimos em dizer isso. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com interpretar o pensamento do nosso Senhor Jesus para não cometermos a blasfêmia, não cometermos a adulteração sacrílega do pensamento do nosso Senhor, que é amor em todos os sentidos, compreensão, derribarmos todos os preconceitos, ou derrubarmos todas as barreiras que nos afastam, principalmente das minorias perseguidas, porque Jesus andava com prostitutas e homens considerados ladrões. Então fiquemos atentos, o pensamento de Jesus é basicamente não preconceituoso. Se eu digo em nome da religião ou de Deus que mulheres são inferiores a homens, como está dito na Bíblia, então aquilo deve ser interpretado. A Bíblia é um livro sagrado. Então eu tenho que ter respeito pela Bíblia. Se São Paulo diz, como é certo, as igrejas evangélicas não fazem isso, graças a Deus hoje. E a igreja católica também, parcialmente também, graças a Deus. Está lá dito em São Paulo, Epístolas de São Paulo, uma das Epístolas de São Paulo, é muito fácil descobrir isso, fazer uma pesquisa breve, rápida, que as mulheres não podem nem sequer abrir a boca nas igrejas. É dito isso. É claro que isso é interpretado, não se segue ao pé da letra. Está dito no Antigo Testamento que Yahvé tem sangue dos inimigos de Israel. Nós não somos judeus. Inimigos eram todos aqueles que não eram judeus. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Os judeus até hoje não aceitam Jesus como a voz da verdade, como eu acabei de afirmar, e sei que todos os amigos que nos assistem concordam com essa nossa propugnação. Mesmo os humanistas que não sejam religiosos, por conta das propostas políticas de suspender-se essa discriminação por classe social, etc, etc. Outra forma de preconceito, pobreza, inteligência, saúde física, preferência sexual, qualquer tipo de discriminação é discriminação. Isso não é cristão. Então, observemos que quando se chega em alguns pontos como separação de pessoas casadas, quem é que vai discutir isso hoje em dia mais? Quando se pensa em virgindade nos casamentos, uma tolice muito grande considerar obrigatório as pessoas não se conhecerem antes do casamento. Qual a pessoa de sã consciência hoje que vai se casar sem conhecer o seu parceiro sexual, só se a pessoa não tiver respeito pela instituição do matrimônio? Mas se ela tiver um mínimo de lucidez, um mínimo de esclarecimento, ela pode até esconder dos pais ou do religioso maluco que, em nome de Deus, isso é uma blasfêmia, fala estultícias, ou seja, apresentando conceitos obviamente errados. Da mesma forma se fala isso sobre a homossexualidade. Mas está em São Paulo que não pode um homem deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Blá, blá, blá. Mas é claro que tem muita coisa absurda. Se interpretada literalmente na Bíblia, se interpretada literalmente, esta é a questão. Nós só podemos interpretar literalmente um texto se nós somos, é esse o impulso, é o que nos faz ler apenas literalmente um texto. Se eu estou com má fé, eu estou mal intencionado, que não é o caso, sinceramente, das pessoas que propõem que na Bíblia está dito que a homossexualidade é condenável. Claro que não. A pessoa geralmente se aproxima, são raros os que são mesmo charlatães. Então, eu estou com uma fé, então, não, eu vou aqui usar porque é do meu interesse e aqui eu não vou usar conscientemente. O cara está mistificando conscientemente. Segundo, eu sou uma criança com menos de 5 anos. A criança, em idade muito tenra, ela não tem capacidade cognitiva para entender algo que seja abstrato, que não seja concreto. Então ela não lê metáforas, tudo é ao pé da letra. Está dito que não pode um homem deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Pronto, não se discute, não é? Então, vamos cometer suicídio em massa, porque também está dito, Yahvé tem sede de sangue dos inimigos de Israel. Vamos cometer suicídio em massa, está na Bíblia. Não vamos fazer isso. Mulheres devem se calar nas igrejas, todas caladas. Não podem nem ler, fazer uma prece. Ou ler um trecho do Evangelho. Claro que não, amigos, isso é óbvio, não é?
A ciência, desde 1973, segundo a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, assevera que não é enfermidade mental a homossexualidade. Um homem que foi, basta dizer que no final do século passado, fez um levantamento. Quais as 10 personalidades mais amadas e admiradas no país? Só um religioso apareceu. Ao lado de Ayrton Senna, Xuxa Meneghel e Pelé, estava lá Chico Xavier. Como, voltando ao início, disse, um estudioso da NASA veio estudar este homem, considerado uma das maiores potências mediúnicas de todos os tempos. Uma pessoa que, observe que coisa interessante, não era só um grande médium, era uma alma santa. De tal modo a sua vibração era elevada, e essa vibração que se expressa em luz, em aura, que foi examinada por esse especialista da NASA, tinha 10 metros de raio. Vocês imaginem, todo mundo já ouviu falar da aura, né? Aquele campo de força e de luz em torno dos nossos corpos, né? Na verdade não é bem do corpo, é uma argamassa energética entre o corpo e o espírito, e o perispírito, na verdade, como chamam os espíritas kardecistas. Nós somos kardecistas, embora não espíritas. Seguimos Kardec, mas não o movimento espírita, com todo respeito ao movimento espírita, porque nós não somos religiosos. Kardec é um professor, como Jung foi um professor, seguimos esse professor. E o psicossoma, o perispírito, que nos textos clássicos bíblicos está lá em Paulo, que é o corpo celeste, Cá dos egípcios, e lá vai um monte de nomes, cada um, como os esotéricos chamam de dupletério, lá vai. Essa aura, essa emanação energética luminosa, com expressão luminosa, que se irradia da personalidade, captável por esse aparelho, por exemplo, com a fotografia Kirlian, que foi utilizada para examinar a dimensão da aura de Chico Xavier, nós temos 1 centímetro, 2 centímetros de manifestação luminosa, a maioria das pessoas. Algumas certificadas pelo espírito realmente de amor ao próximo e restrito, raríssimas como Chico Xavier, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que vocês vão ver nessa ilustração, como uma das personalidades entrevistadoras de Chico Xavier, um dos maiores cientistas brasileiros de todos os tempos nesta área do fenômeno paranormal, era encarnado na época, e faz uma pergunta a Chico Xavier, em 1971, amigos, 1971. Um trecho da entrevista do Pinga Fogo da extinta Rede Tupi, a mais antiga televisão brasileira, e que foi criada em 1950, a televisão, a TV Tupi, quase que paralelamente às grandes televisões norte-americanas. A televisão comercial começou a surgir no mundo em 1946, em 50 a TV Tupi já estava sendo fundada. Em 71, então 20 anos depois do surgimento da TV Tupi, 21 anos, surgiu, houve esse programa no dia 28 de julho e o segundo no dia 21 de dezembro, ambos de 1971. E Hernani Guimarães Andrade pergunta, Hernani Guimarães Andrade disse, no futuro Chico Xavier será conhecido como o Buda branco do Ocidente. 10 metros de raio significam 20 metros de diâmetro. O homem era uma bola de luz. Tamanho seu amor pelo próximo. Vejam que esse homem, com uma coragem ímpar, vocês imaginam que foi dizer isso em 1971, em rede nacional de televisão, embora primária, porque estava sendo montada na época pela ditadura. Foi pela ditadura que se estimulou esse processo, na época, no início foi assim, é um fato histórico. E eis que, em 1971, começando a se formar, e alguns estados, algumas emissoras recebiam a fita, não recebiam a transmissão via Embratel na época, que não se usava via satélite ainda, para uma transmissão sistemática. As primeiras experiências de transmissão via satélite estavam apenas começando naqueles anos, era uma coisa experimental ainda. E eis que, vejam que ele disse em 1971, em rede nacional de televisão, naquela época, e ele já era na época um homem de 60 anos. Hoje pessoas mais velhas têm dificuldade de aceitar o assunto. Vocês imaginem uma pessoa que nasceu em 1910 no interior de Minas Gerais ter esta opinião. Alguém vai dizer, não, mas eu acho que ele era um pouco feminino, talvez ele fosse homossexual, estava defendendo a causa própria. Os gays são os primeiros a serem preconceituosos e se atacarem. Isso não é argumento. Mesmo porque as pessoas que mais se afobam com o assunto homossexual têm algum problema na área. Porque qual o problema para os heterossexual alguém dizer esse gay? Não afeta. Porque se abordar ele não quer, diz, não é minha praia. Pronto. Quem se afoba muito tem algum problema na área. Sem dúvida, isso é inclusive um assunto de psicologia. E ele, que era uma pessoa notoriamente feminina, ele podia ter constrangimento tocar no assunto.
Pois ele sendo feminino, pois ele sendo unanimemente respeitado, no Brasil inteiro ele já era uma celebridade internacional, ele teve cuidados, ele podia ter cuidados para preservar a sua imagem pública, ele poderia ter esse cuidado, ele ter esse receio. Na época da ditadura em vigor, aquela época da dureza, não é, do exército, as forças armadas conduzindo a nação, uma época dificílima da nossa história, e por isso mesmo Chico chega até num outro momento altamente controverso a defender, naquele período, as forças armadas dirigindo o país. Interessante, não é? E há um texto curioso no site falando sobre isso. E ainda mais, a Igreja Católica na época era abertamente inimiga do movimento espírita. Hoje não, a coisa está muito mais aberta, as pessoas são muito mais respeitosas. Na época, não. Chico entregou praticamente o corpo ao martírio público. Vejam o que disse esta personalidade que é considerada a mais respeitada da história da religião brasileira até hoje e um dos maiores médiuns de todos os tempos. A alma santa, a bola de luz branca, examinado isso pela NASA em 1971. 2 trechos do Pinga Fogo da extinta Rede Tupi em 28 de julho e 21 de dezembro, respectivamente, do ano de 1971. Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados num próximo entendimento. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação,
para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Doutor Hernani Guimarães Andrade com a pergunta seguinte. Chico, nós sabemos atualmente, pelos estudos que se fazem no tocante à reencarnação, estudos esses levados a efeito por cientistas de grande gabarito, como o professor Ian Stevenson, que é professor de psiquiatria e neurologia na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Nós sabemos hoje, com base em observação experimental, que o espírito pode, de uma encarnação para outra, mudar de sexo. E poderíamos até dar um nome a esse fenômeno de transexualidade. Eu pergunto a você, haveria alguma relação entre homossexualismo e transexualidade no sentido reencarnatório? Na maioria dos casos, sim. Conquanto o serralho, na antiguidade, e as guerras de longo curso tenham estimulado determinado tipo de costumes menos construtivos. Mas não devemos desconsiderar de maneira nenhuma a maioria dos nossos irmãos que vieram e que estão na Terra em condições inversivas do ponto de vista de sexo, realizando tarefas muito edificantes ou em caminho de redenção de seus próprios valores íntimos. Consideramos isso com muito respeito e acreditamos que a legislação do futuro, em suas novas faixas de entendimento humano, saberá criar dentro da família, sem abalar as bases da família, a legislação humana saberá incorporar à família humana todos os filhos da humanidade, todos os filhos da terra, sem que a frustração afetiva venha a continuar sendo um flagelo para milhões de pessoas. Num congresso de neurologia realizado há muito pouco tempo, se deu especial destaque ao problema da fome. É verdade que o problema da fome é removível com a redistribuição do trabalho, com a administração criteriosa do trabalho para a criatura humana em todas as idades de sua posição válida no plano físico. Mas a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. E por isso mesmo devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na terra serão amparados por leis magnânimas com base na família humana, para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos e haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar de 1 milímetro o monumento da família, que é base do Estado.